Fala galera, nós somos do canal É Hora de Animes. Eu sou Victor Thiago e esse é meu irmão Túlio Felipe. O tema de hoje é... E vamos falar dos 25 melhores animes, na nossa opinião. Isso, os 25 melhores animes de todos os tempos, segundo nossa opinião. No caso, é subjetivo. A gente, no caso, vem lá da época da Rede Manchete. Também até assistiu os Tokusatsu, Jasper, Jiraiya, Giban, Changeman, Maskman, Cybercops, tudo isso a gente assistiu. E também a gente acompanhou os grandes animes, os sucessos dos shonens da TV aberta. Qual foi os animes? Lembra aí tudo pra gente? Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, Guerreira Mágica, Sailor Moon, Dragon Quest Fly, Hunter x Hunter, Naruto, Bleach. Todos esses passaram na TV aberta. Na TV aberta. A gente vai trazer aqui uma lista dos 25 melhores. Eu fiz aqui o gabarito, eu anotei aqui para não esquecer na hora do vídeo, os 25 melhores animes que eu já assisti. Eu fiz aqui no canal, um vídeo mais antigo, a gente aqui fez uma lista com os mesmos animes, no caso. A gente trocou alguma ordem assim, mas a gente vai trazer aqui, de fato agora, os 25 melhores animes de todos os tempos. Segundo a nossa opinião, é subjetivo, você pode discordar. Se discordar, já deixa aqui abaixo nos comentários. Curte, pois é muito importante o like, e também compartilhe esse vídeo. E agora vamos começar do último até o primeiro. Na 25ª posição está Fire Force. Fire Force. É isso mesmo, Fire Force é um anime que a gente conheceu há 2 anos atrás, né? Ano passado, 2024. Eu não conhecia esse anime, eu assisti, achei interessante, no caso, a dinâmica das lutas, as coreografias, né, que são uma universidade de bombeiros, tem uns infernais. O roteiro é muito bom, o roteiro. Tem um protagonista, qual é o nome dele mesmo? É She-Ra. She-Ra, isso. Tem esse protagonista, os personagens são muito bons, mas ainda não tem aquela nostalgia, né? Em todo aquele costume que a gente tem com outros animes que a gente assistiu. A gente assistiu agora há pouco, achei interessante, mas não chega a bater outros grandes animes que estão aqui nessa lista. Então por isso, apesar das boas lutas, das boas coreografias, dos poderes, dos personagens, do alívio cômico que tem todo esse anime, e também a animação que é muito boa. Os traços lembram muito um pouco do Hero Academia, né? É, um pouco no Hero Academia. Tem traços bem semelhantes do estilo, mas ele fica na 25ª posição. Na 24ª posição fica na Natsu no Taizai, um ótimo shonen, né? Ele é cômico, ele tem aventura, os personagens são legais, são carismáticos, é bom de se assistir. A primeira e a segunda temporada são muito boas, né? A terceira e a quarta já decai, a animação... Eu não assisti na época, né? Então assisti em 2014. Eu, no caso, peguei, um amigo emprestou, mas eu não tive interesse a primeira vez assim, mas depois, uns anos depois, que eu vi o povo muito falando que era bom, eu vou dar uma chance pro anime, eu gostei. Eu assisti as 4 temporadas, 4 que tem, né? A última, mas eu gostei mais da primeira e da segunda. A terceira foi interessante, mas teve aquela questão do King e da Diana, né? De ficarem no corpo de outra pessoa lá no passado, no futuro, não lembro diretamente, mas as lutas são boas. Eu gosto muito do Ban e do Scarnou. O Túlio, seu personagem preferido é o King. O King, que é um grande personagem também. Eu gosto desse personagem, gosto da Elizabeth, o Meliodas também é um protagonista engraçado, interessante. Diane também é uma boa personagem. Merlin também muito inteligente. São grandes personagens, ótimas lutas, bem coreografadas, né? Todo essa carga, esse alívio cômico que tem no anime. É um anime bem medieval que faz muito sucesso. Hoje em dia, alguns anos atrás, há uns 5 ou 10 anos atrás, investiu-se muito em animes medievais, né? Tato no Yusha, Black Clover, Fairy Tail, que é de 2009, Dragon Quest, Daigo Daiboken. O próximo anime é Nanatsu no Taizai, conhecido como os 7 Pecados Capitais. São alegres e tristes, uma combinação que funciona a seu favor. Os 7 Pecados Capitais traz uma combinação única de alegria e melancolia em um cenário medieval vibrante. O desafio da princesa Elizabeth para reunir um grupo de magos exilados e salvar seu reino dos cavaleiros sagrados demoníacos é uma trama que cativa. Este anime prova que mesmo em um mundo cheio de cores e aventuras, há espaço para histórias
profundas e envolventes. A carga dramática também é emocionante, as trilhas sonoras também ótimos personagens, você nota uma sinergia completa de vários personagens. Sete Pecados, personagens principais da história, cada um com a personalidade única e diferenciada, todos carismáticos e que se envolvem em uma todos animes medievais, tem mais antigos, né? Como aquele Slayer, né? Slayer que passou na Bandeirantes, no programa Band Kids, junto com El Hazard, Buck, Dragon Ball e Tenshinmuyo, naquela época, no ano 2000, lá no início do ano 2000. Bem das antigas, talvez muitos aqui não se lembrem. Mas Nanatsu no Taizai fica aqui na 24ª posição. Agora na 23ª vamos para Samurai Warriors. É um bom anime também. Da Rede Manchete. Os personagens de Manchete são 5 guerreiros de armadura, parecido muito com o Cavaleiro do Zodíaco. Ele veio naquela onda de Cavaleiro do Zodíaco e de Shurato. Logo depois do sucesso estrondoso de Cavaleiro do Zodíaco em 1994, e o sucesso mais ainda foi em 95, ele foi para o cinema, né, a Batalha de Abel. Aí veio o Samurai Warriors. O Samurai Warriors é um anime interessante, ele fica aqui nessa posição, que a gente é mancheteiro. A gente é da época da Rede Manchete, porém, ele não tem aqui, tem algumas questões, eu fiz até um vídeo aqui, que muitas pessoas não gostam de Samurai Warriors devido a essas questões, umas falhas, né? De não trabalhar os personagens. É de não trabalhar os personagens, da onde eles surgiram, como eles ganharam as suas armaduras. O passado, né? O passado deles. O background dele não tem muito. O background dos 5 que não tem, são mal trabalhados. Como eles se tornaram Samurai Warriors, né? Tem a dinastia lá, Scorpion, os vilões são repetitivos, né? Eles enfrentam mais o Scorpion e Lady Kyra. Mas tem lá os outros todos, Demo, Phantom, Diablo e Cronos. Esses 4, eles enfrentam bastante esses personagens, mas sempre repetitivo, devia ter mais personagens, como no anime Shurato. Shurato, ele não enfrenta só aquelas repetição, era sempre o Demo que eles enfrentavam, sempre o Cronos, né? Sempre o Diablos e o Phantom, ficar repetindo, mas era um anime interessante. Mas com tudo isso, assim, tinha esse defeito, apesar de não trabalhar bem os personagens, o passado deles, e também as lutas não eram tão dinâmicas, não era tão boa. Se pelo menos as lutas fossem boas, ou tivesse essa falha no roteiro, que eles tem um roteiro meio raso, a personalidade dos personagens, só o Tristan. O Tristan, né, tá com camisa laranja, igual o Tristan, e eu tô de azul, aquele azul da camisa do Tommy do céu, né? Igual o azul do Tommy. E o Tristan, o personagem Tristan, ele é diferenciado, né? Ele gosta de brincar, ele gosta de hambúrguer. Mais brincalhão. Que ele é mais brincalhão, ele. Os outros personagens são mais sérios, inteligentes. Hector, no caso é Ryo Sanada, né? No original. Ele é o mais ranzinza do grupo. Ele é um protagonista ranzinza, muito sério, diferente de Seiya, de Shurato, de JJ, de Zillion, por exemplo. Ele tem uma característica meio diferente. Aí no caso, esse Samurai Warriors fica aqui na 23ª posição, devido a isso. É um anime das antigas, bom, mas no caso faltou um pouco mais de capricho nessa questão dos personagens, de trabalhar mais pelo menos os protagonistas e ter vilão melhores. Tem muitos aqueles soldados genéricos de Samurai Warriors, por isso repetitivo. Por isso ele fica na 23ª posição. Aqui na 22ª fica One Punch Man. É o One Punch Man. O Homem do Soco Poderoso. O One Punch é um anime mais moderno, tem uma história boa, porque ficou nessa posição. E na minha opinião, os outros, né, e vai vir aqui, são melhores ainda. Eu não li o mangá, eu só assisti o anime, né, a primeira e a segunda temporada a gente assistiu. E é bom o anime, né? O anime ele é bem dinâmico e ele é corrido. E as lutas são bem dinâmicas, coreografadas. Ele não é um anime lento, né? É um anime que demora para ocorrer. Alguns reclamam de Cavaleiro do Zodíaco, que é um pouco lento. Ele não é um anime tão... Aí tem toda essa questão que o One Punch Man, ele é um anime até bem interessante e bem desenvolvido, né? Ele é uma paródia, com os heróis de ação. Ele tem uma pegada diferente, que eu gosto do anime que ele é corrido, ele não enrola muito. As coisas acontecem de forma muito rápida nesse anime, né? E ele é bem interessante, a comédia. O protagonista é muito bem desenvolvido, tudo isso, mas falta eu ler o mangá. Então tenho assim, eu assisti o anime, gostei bastante, pra ele ficar nessa posição. Quem sabe lendo o mangá, mas aqui é a lista dos animes.
Por isso que a gente coloca aqui ele nessa posição, que é a 22ª posição. Agora na 21ª vai o anime das antigas, Churato, o Rei Shura. Poderia até estar mais acima, né? Churato. Só que a gente assistiu alguns animes mais recentes, mais novos. Eu acho que esses animes têm potencial de se tornarem melhores do que Churato com o tempo. Outros animes que a gente vai citar aqui, e a gente ainda, eu posso considerar Churato melhor que alguns ainda. Mas eu acho que com o tempo, os mangás que a gente não leu, esses animes vão se tornar ainda tem potencial para serem melhores. Mas Churato passou na manchete lá junto com Sailor Moon e Cavaleiro do Zodíaco, né? Fala um pouco aí de Churato, o que você acha? Churato, ele é da religião hindu, ele tem 8 guardiões de Deva. Posso falar um nome deles? Ele tem um protagonista Churato e seu melhor amigo Gai. Gai, ele fica do mal pelo Soma Negro. Churato, ele é muito brincalhão. Elega, o Rei Carla. Ryuma, o Rei Dragão. Yoga, o Rei Celestial. Leng, a Rainha Nala. Dan, o Rei Riba. E Kenya, o Rei Tapa. Churato, ele é diferente, assim, ele é melhor que Samurai Warriors porque a primeira saga é uma conspiração, né? O mestre Indra, ele no caso o Churato e o Gai transmigrados para o mundo celestial. Aí o mestre Indra, ele acaba no caso fazendo lá uma conspiração, ele acaba petrificando a aeronave Vishnu e coloca a culpa em Churato e Yoga. Yoga, que era o guardião, o titular da Vishnu, eles acabam peregrinando. É um anime que lembra muito RPG, né? Guerreiras Mágicas de Rei Arte. Ele fica peregrinando até poder desmascarar o mestre Indra. Enquanto isso, os generais lá divinos, né? Os generais vão atrás dele na floresta para poder, no caso, matar os traidores. Que Churato e Yoga, ele é, no caso, julgado como os traidores. No caso, o mestre Indra coloca a culpa neles. Em Churato e Yoga. E fica muito aquela questão do Gai, né? O Gai tá com o Soma Negro, né? Só que Leiga desconfia de Gai. No início, Leiga já desconfia de Gai. E de Indra. E Leiga se une aos guerreiros, né? Leiga e Ryuma. Aí formam um grupo de 4 contra 4. Churato, Yoga, Ryuma e Leiga contra Leng, Dan, Kenya e Gai. Os 4, no caso, sempre disputando contra os 4 protagonistas, né? Que são bons. O Churato, ele é desculpem, bem interessante a personalidade dele. Ele lembra muito o JJ do anime Zilli, né? Ele é aperreado, ele é cômico, agoniado e brincalhão. Ele quer voltar torcido pro Japão com o Gai e ele ainda não acha que é normal aquilo ali. Ele tá indo no Japão lá como praticante de artes marciais e viaja para o viajante transmigrado para outro mundo celestial e tem que ir lá provar que no caso ele não é o traidor. Então o Churato é um anime bom, tem aquela trilha do demônio, que a partir daquele momento o anime fica bem interessante, aquelas lutas, as batalhas, sacrifício. A segunda saga também é ótima, a saga de Shiva, e é um anime com 38 episódios, né? 38 Samurai episódios. Warriors tem 39, Churato tem 38. Portanto ele fica aqui nessa posição. Agora na 19ª posição, Inuyasha. O Churato até poderia estar na frente dele, mas Inuyasha tem mais episódios, é bem interessante, o alívio cômico, né? É de espada. Até se agora há pouco. É de espada, é sobre a saga de Araki, sobre Inuyasha, Kagome, é do tempo feudal. Kagome, no caso, ela vai lá no quintal do avô dela, lá tem um poço, ela acaba sendo, até também é um Isekai, né? É Isekai. Churato tem um Isekai, que a gente falou, e tem outro Isekai aqui, um junto do outro, né? Até falar Digimon também, só que Digimon não é um anime shonen. Se fosse, Digimon está numa ótima posição. Digimon 1 Adventures está aqui entre o top 10. Mas como não é, a gente tirou Sailor Moon, que é shoujo, Guerreiras Mágicas, Digimon, Pokémon também a gente tirou. Eles ainda sempre colocou só os animes shonens. Então, portanto, Inuyasha fica nessa posição. É um anime que tem boa trilha sonora, abertura, encerramento e bons personagens, né? Inuyasha, Kagome, Miroki, Sango, Shibu. É um bom anime interessante. Tem Koga também que ajuda Inuyasha. Senshomaru, que é um dos melhores personagens que eu mais gosto. O Naraki, né? É o Naraki no original, a dublagem mudou para Naraki, também é um grande vilão.
Por isso que esse anime fica na 19ª posição. Agora, na 18ª. Esse anime aqui é tão bom que eu coloquei ele mesmo pela quantidade de episódios. Eu acho que ele é bom. Poderia ter mais episódios, né? Mas ele poderia estar numa posição aqui melhor. Mas até então, nesse momento, eu vou colocar aqui Street Fighter 2 Victory na 18ª posição. Lembra que ele passou no SBT? Eu lembro. Ele conta a história de Ryu e de Ken em busca do Machote. Ele vai pro bar, encontra Gaio. Aí Gaio ele dá uma surra em Ryu e Ken. Aí Ryu e Ken tem que viajar ao mundo pra ficar ainda mais forte. Mais forte. E lá é baseado no jogo de videogame, né? Adaptação. Aí ele começa a Chulin, tem o Gai, tem o Dalsin, o Sagat, o Vega, né? Bison, Balrog, Zangief, Feilong, Zangief. Todos os personagens do game lá aparecem, com exceção de Honda, DJ, Blanca, né? Terrank, né? O Wood, né? O gigante lá, esse não aparece. Tem algum outro que não sei se aparece. Tem não, os quatro. Não, só esse daí não aparece. Ele não é necessário no caso, né? Mas poderia ter mais episódios, mas é ótimo. As trilhas sonoras é fantástica. As lutas são bem dinâmicas. Coreografada. Aquela outra de quem Vega. É a melhor do anime. Não é naquele. No castelo. É no castelo. Ele disputar sobre o Chulin. A luta também de Ryu e Ken contra Bison. Ryu aprendendo o Hadouken, a técnica Hadouken. Tudo nesse anime é bom. Ele já começa bom. Ele é 29 episódios, é bem curto. Ele já começa bom e vai melhorando ainda mais. Toda aquela dinâmica. O Ryu um pouco diferente dos games, mais brincalhão. Mas Street Fighter 2 Victory fica nessa posição. E agora vamos para outro anime que também fica logo depois de Street Victory, na 17ª posição, que é Bleach. Bleach é muito parecido com o Samurai X. Ele é de espada. É uma história de Samurai X com o Yu Yu Hakusho. Que tem aquela questão das espadas. Ele conta a história de Ichigo, Kurosaki. Kurosaki. Ele é bem curto, bem rápido, é só uma introdução. Ele conhece a sua amiga Rukia, que passa os poderes para ele, no caso, o cargo para ele, né? Ceifador de almas. E ela ia ser a protagonista do anime. É isso que é interessante. A Rukia, no caso, o Tito Kubo, né? Tito Kubo, ele no caso, Tito Kubo, não a ver. Tito Kubo, ele no caso falou em uma entrevista que a Rukia seria a protagonista. Ele tem um shonen com a protagonista mulher. Ia ser interessante também se a Rukia fosse, mas eu acho que ficou legal também o Ichigo Kurosaki como protagonista. A primeira saga lá que eles vão, no caso, resgatar a Rukia é ótima, né? É ótima. A saga daí lembra muito a saga tipo Cavaleiro do Zodíaco. Que eles têm que resgatar a Rukia, que Rukia foi raptada. Eles vão correndo atrás do adversário. Então Bleach fica aqui nessa posição. Agora na 16ª posição fica aqui Demon Slayer. Isso mesmo, Demon Slayer. A gente assistiu aqui, aí eu assisti a primeira temporada, a segunda não lembro se tudo, então por enquanto ele fica aqui, mas ele tem potencial. Mas são 5 temporadas. São 5, aí só assistiu essa mesmo, mas eu acredito que ele tem potencial, pelo que eu assisti da primeira temporada, ele tem potencial de ser melhor do que o Shurato, do que Inuyasha, do que Samurai Warriors, Nanatsu e Fire Force, que estão aqui que eu já falei. Os Demon Slayer fica nessa posição, que é um anime interessante, né? Um anime de espada lá, com as lutas, as coreografias são excelentes. A animação nem se fala, as coreografias excelentes, a história, os protagonistas, né? É Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. E da primeira temporada, esses protagonistas são ótimos. A história é muito boa também, por isso fica aqui nessa posição. O próximo que a gente colocou aqui na lista é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen também, eu sei que tem potencial, né? Conta a história de Yuji Itadori, de Satoru Gojo, de Megumi Fujiwara e de Nobara. É um anime interessante também, lembra um pouco Bleach, os traços. São 4 protagonistas. Né? Ele lembra o Yu Hakusho, né? Ele tem aquele negócio de sobrenatural, de espíritos, de monstros, essas coisas. Ele tem ótimas lutas também, as coreografias. As lutas são bem dinâmicas. Mas o Satoru Gojo é um dos mais que destaca, né, dos personagens. Ele parece ser mais o personagem principal do que na segunda temporada, né? Foca muito nele na segunda temporada. Mas eu achei interessante esse anime.
E eu coloco aqui nessa posição. O Jujutsu Kaisen tem potencial. Eu assisti a primeira e a segunda temporada. Ele tem potencial de ser um dos grandes animes. Porém, eu acredito que com tudo isso ele não vai ganhar dos outros. Não só por nostalgia, mas também que os outros animes primeiros lá da lista são tops. Mas Jujutsu Kaisen fica nessa posição. E agora o próximo anime é Boku no Hero Academia. Fica aqui nessa posição, 15ª posição. E ele é bom, né? É Midoriya que quer se tornar um herói, e tem Bakugo que é o melhor rival dele. Bakugo tem inveja dele, e conta também a história de All Might. O All Might, que é o grande herói lá do universo lá, né? O anime é bom, começa, ele vai evoluindo aos poucos, tem lá o treinamento de Deku, né? De Midoriya, tem o outro personagem é Bakugo do Todoroki, eu sou mais fã do Bakugo. É Bakugo. Um dos melhores personagens que, assim, do universo do anime. Ele parece muito com Vegeta, né? A personalidade, tem o jeito de Vegeta. É engraçado. É engraçado, ranzinza. Mas o anime é bom, o anime tem dinâmicas, tem aquelas provas. Não tem daquele vilão assim que apareceu, aparece depois, né? É Shigaraki. O Shigaraki, que ele tem a mão no rosto. Mas no caso, ele já começa bom no início, tem os acampamentos, os treinamentos, as lutas. Ele tem ótimos personagens. Os personagens são bem cativantes. Alívio cômico. Um personagem é bom, eu gosto de anime assim, que tem aquela sinergia de vários personagens. E Boku no Hero faz isso muito bem. E ele não precisa de sagas, né? Aquela saga de vilão com o principal chefão, com aquela gangue. E no caso recebe uma dinâmica diferente dos outros animes, né? Quebrou esse clichê e dá muito certo. Boku no Hero Academia. Ele podia até estar um pouco mais acima, eu acho que depois ele começa muito bom e decai um pouco quando começa a focar nos vilões, né? Na sexta temporada. Na quinta pra sexta. A quinta temporada começa boa. Eu gosto daquela dinâmica, daqueles jogos, daquela competição. E agora a gente vai para Fullmetal Alchemist. No caso, Fullmetal Alchemist fica nessa posição. Conta a história de 2 irmãos, Eduardo e Alfonso. Alfonso Eurico. Ele é um ótimo anime, ele fala sobre questões morais, né, questões de vida pós-morte. Da pedra filosofal, existencialismos, tem vários assuntos filosóficos interessantes, tem também batalhas, boas lutas, 2 protagonistas no caso, né? Eduardo e Alfonso, tem outros personagens que eles interagem ali. E é um anime que, assim, que muita gente considera um ótimo anime. Eu não acho que ele seja um anime superestimado, eu acho que ele está na posição correta. A gente coloca aqui que eu sou muito fã de anime shonen. Você pode dizer, mas o Fullmetal Alchemist tem bastante assuntos de filosofia para você refletir sobre a vida pós-morte, que ele fala, né? Sobre toda essa coisa da troca equivalente. Parece também com a Bíblia, né? Assim, tem assuntos mais religiosos. Religiosos, né? Que tem, mas eu também curto animes que tem a pegada shonen, que tem uma fidelidade à promessa. Ele não que ele não tem, ele tem, mas ele acaba trabalhando muito essas questões, como tem outros animes que trabalham a parte emocional, parte de carga dramática, com muita luta, e eu ainda prefiro esses animes que eu vou citar, ao invés de Fullmetal Alchemist. Mas Fullmetal Alchemist fica nessa posição. É até algo polêmico, alguém pode discordar, né? Pois ele é um anime também que muitos admiram, assim como Hunter x Hunter, que é um anime também não é superestimado, porque eles merecem estar nessa posição, mas nem sempre a gente considera o melhor, apesar que Hunter x Hunter também está numa ótima posição. Mas Fullmetal Alchemist, com tudo que ele tem, eu acho um ótimo anime, mas acredito que há anime melhor que ele, certo? Então ele fica aqui nessa posição. Dependendo da situação, teremos que matá-lo. Desculpa, mas eu não pretendo matar ninguém. Faça como quiser. O que nós queremos é que você nos traga resultados. A propósito, vocês encontraram alguma pista para recuperar seus corpos? E você? O próximo anime que a gente colocou aqui na lista é Fairy Tail. É polêmico isso, né? Eu vou dizer, mas como pode Fairy Tail na frente de Fullmetal Alchemist? Mas Fairy Tail tem ótimas lutas. Tem Natsu, que é o protagonista principal, tem Lucy, Grey e Eza. São 4 protagonistas. Aí a luta são bem dinâmica. Tem trocação de soco, eles voam. Eles voam, parece muito o Dragon Ball, né? Dragon Ball. Já, no início do anime, o Natsu, Dragnel, ele já começa já lutando porradaria mesmo, lá em sobe assim, em várias angulações. Isso é bom, eu gosto dessa dinâmica nos animes. Só que ele não explica assim
A gente não tem assim como Dragon Ball Z e o Hakusho, eles vão evoluindo. Mas Mas Natsu já Metal, começa forte. ele já começa, é overpower, né? É Já nada. começa lutando. Natsu. E é interessante porque tem a sinergia, tem aquela guilda lá, guilda Feiteio. É. Quando a Esa aparece, o anime ainda fica melhor. E tem toda aquela questão a interação dos personagens. Tem até um pouco alívio cômico demais, né? Comédia. É, tem muito alívio Qual é o cômico. nome do autor mesmo? É. Hishiro Mashima. Hiro Mashima, né? É Hiro Se eu Mashima. não me engano, né? Ele fez Heavy Master. Heavy Master. E Eden Zero. e Eden Zero, né? É. Vou dizer aqui, ó, Heavy Master e Eden Zero. Que também são outros animes. É. Heavy Master e Eden Zero. Podia estar aqui também na lista Heavy Master, né? É. Tem um ótimo shonen. Podia estar aqui nessa posição aqui. Mas ele ficaria depois na 26ª. Depois de Fire Force. Mas Fairy Tail, tudo que ele tem até onde eu assisti, ele é um bom anime, um anime interessante. Um anime que ele tem fidelidade à proposta, ele tem luta mesmo. Quando ele tem luta. Eu gosto de animes com luta, com porrada. É aquela questão do shonen mesmo, shonen raiz. É, shonen raiz. E ele é de 2009 e acaba sendo shonen raiz. Se você não assistiu ainda, penso que você vai gostar bastante do Fairy Tail. ちっちゃ船まで走れ 無茶だ叶うわけねえマスターやめてくださいあなたに何か O próximo anime, agora, a gente colocou aqui Fairy Tail, é Black Clover. Black Clover. Black Clover, bem interessante esse anime. Ele também tem a pegada de magia, né? É, ele é medieval e conta a história de Asta e de Uno. Eles são dois órfãos. Que no caso foram separados, o padre criou eles, né? É. Tem toda aquela questão de comédia, alívio cômico. E tem os Touro Negro. O Touro Negro, que é o grupo do Yami Superhero, um ótimo personagem, né? É prático e muito legal, muito alegre. O Ayami. Yami é engraçado aquele personagem, que ele é um personagem durão, né, rústico, mas tem uma pegada cômica, né, um alívio cômico. É interessante ele, que ele comanda lá, o pessoal tem medo dele. É um dos grandes personagens dos animes. A gente já fez aqui vídeo no canal colocando aqui Yami Superhero. Mas Black Clover ele fica ainda um pouco melhor que Fairy Tail, apesar que as lutas de Fairy Tail é melhor. É mais dinâmica. É mais dinâmica. E Black Clover não tem tanta luta dinâmica não. Dinâmica. É mais de magia. De magia. Mas eu considero que Black Clover ainda ele começa muito mais lento, a meu ver. Mas depois quando chega lá, quando os vilões, o olho do sol da meia-noite. O olho do sol da meia-noite. Ali, antes já começa a ficar bom, mas ali o bicho começa a pegar mesmo. A batalha, as lutas. E é um grande anime também, tudo alívio cômico, batalhas, personagens, trilha sonora, é um shonen raiz. Não é tão antigo assim, mas também não é um pouco mais recente, nem é tão antigo assim, mas é um shonen raiz. Por isso que ele fica aqui nessa posição, Black Clover. de magia na Terra. Garras do caçador de bruxa. Isso sim é magia. E além desse, tem um feitiço de aprisionamento. Armadilha do chifre de carneiro. Desgraçados, eu já vi vocês dois antes. Gófilos, reis leões carmecis e moldos águias de prata. Então são vocês. Vocês que estão dando os itens mágicos e as informações para os bandidos atacarem. Agora que vai começar uma lista dos grandes animes. Desde Fairy Tail aqui, Boku no Hero tem grandes animes, mas esses animes aqui são top dos tops. Mas teve aqui agora o próximo anime. Na 11ª colocação fica Naruto. Naruto é um outro anime, né? A gente como nasceu de primeira, eu não gostei muito quando eu assisti na época que ocorreu lá em 2020. Foi. Assistiu, eu gostei mais tava gostando mais de Bleach. Mas depois a gente acabou assistindo Naruto novamente, foi bom, né? Que foi devido aos chiles. Mas se você tirar os chiles, ele fica bem mais enxuto. Ele conta a história de Naruto Uzumaki, de Sasuke Uchiha, de Sakura Haruno e Kakashi Hatake. São 4 protagonistas. Era interessante, quando eu assisti, eu falava muito de Naruto. Aí eu tenho um certo preconceito, porque teve uma época que eu tava assim, assistindo mais animes antigos.
Quem mais viu o Hakusho, Dragon Ball Z, Cavaleiros, Churato, Samurai X, né? E eu não tava muito aberto a animes novos, mas depois eu disse, vou assistir Naruto, vou assistir Bleach. Comecei a assistir pouco no vídeo vários animes e vi mesmo, isso na casa há uns 5 a 6 anos atrás que eu assisti. Eu achei Naruto bastante interessante, a questão do contexto de ninjas, o personagem Naruto, ele é um anime bem trabalhado, né? Lembra muito o Hunter x Hunter e o Hakusho, o trabalho dos personagens já pra época. E começa com um torneio, né? Assim, do Exame Chunin, que é muito bom. E ali as lutas são bem coreografadas, né? Movimento de jiu-jitsu, tudo tem ali. De taijutsu e Genjutsu. Taijutsu e Genjutsu. Tudo lá nesse anime. Tem personagem interessante, o Sasuke Uchiha é um ótimo personagem. Ele é sombrio, sombrio. Eu gosto de Naruto principalmente por causa desse personagem. É um ótimo e excelente personagem. Ele lembra muito Kurapika de Hunter x Hunter. A gente coloca aqui, quando fala de Naruto, a gente fala de Naruto e Naruto Shippuden, né? O Shippuden. Tá na mesma lista aqui, que pra mim é o mesmo anime. Ele fica aqui na 11ª posição. Naruto com um dos grandes animes que a gente já assistiu. Agora vamos lá para os 10 animes, os 10 melhores animes. O próximo, antes ficou aqui na dúvida, né? O 2 com a letra H, né? Que é Hunter x Hunter e Hokuto no Ken. Hokuto no Ken é excelente, mas a gente vai colocar aqui, vou colocar Hunter x Hunter. Na décima posição é bem polêmica, né? Que Hunter x Hunter é o shonen e é um consenso, né? Todo mundo, é o melhor shonen. É o melhor shonen. Devido à saga das quimeras mutantes, é o melhor shonen considerado. Mas eu gosto de Hunter x Hunter, eu sou fã do Yoshiro Togashi, mas não acredito que Hunter x Hunter seja o melhor anime, o melhor shonen. Ele faz a desconstrução do shonen, né? Que ele quando vai ter uma luta, a luta não acontece. Porque no caso faltou um pouco, ao meu ver, fidelidade às lutas. A proposta, né? Que a proposta é o shonen. Tem lutas boas, mas tem aquele contexto, a saga dos caçadores é boa, não tem luta, não tinha luta ali, não é saga de luta de batalha, é saga de jogos. Mesmo assim funciona, é bom. Mas fica, dá aquela falta uma boa porradaria, né? Como o Yu Hakusho. Como o Hakusho. O Hakusho, no caso, tem mesmo. Tem os jogos, tem aquela criatividade do Yoshihiro Togashi, mas ele não enrola muito, não. Ele bota a porrada lá pro primeiro, luta. Hunter x Hunter dá um pouco de enrolada e aí quando vai ter luta, é agora que vai ter. Aí acaba não tendo a luta. Aí acaba decepcionando um pouco. Apesar de ser um anime bastante técnico, um ótimo roteiro, um enredo, a saga das quimeras é excelente. O início ela começa porque ela decai um pouco o ritmo, a emoção, com algumas cenas assim um pouco parada. Que é com Gon, Killua e Kaito. Que acaba focando em outro, mas ela é boa em si. As lutas têm uma narrativa um pouco diferente. Ela começa bem lá com o mistério lá, aquele suspense do vilão Meruem. Começa interessante, mas eu acho que também ele muda bastante de saga, mas falta aquela fidelidade à proposta. Uma boa luta. No caso ele quebra clichê, né? O Gon, ele não enfrenta o Meruem. O vilão principal, né? Netero lá já, na saga do Caçador, ele faz uma disputa com o Gon e Killua para tomar a bola dele, né? Dentro daquela nave lá. E é interessante, a gente já começa a observar ali a velocidade, as habilidades do Netero. E é muito bom anime, né? A saga Yokushin é um anime bem diferente, bem mais maduro, mais evoluído. Apesar que não tem essa questão, ele quer um pouco a questão de se tivesse faltou um pouco mais de boas lutas, né? Tem luta boa, como o Yu Hakusho tem o Hakusho. Outra, se você pode ter grande luta, Meruem, Netero, aquela do Hisoka contra aquele cara que tem lá, não tem o fica trocando os dados na floresta, na saga da eleição. Poderia ser uma luta mais interessante. A de Kurapika e Hisoka. Eu falo do mangá tem ótimas lutas também, mas eu não li o mangá completo. No mangá eu parei, no caso tem a saga Continente Negro. Não li o completo, mas eu acho interessante que Hunter x Hunter ele foca assim nos personagens, mas eles encostam um pouco os personagens principais, os protagonistas na saga de Meruem, das quimeras. Leório e Kurapika, eles não aparecem. Não aparece, né? É só Gon e Killua. É interessante isso. Semelhante a Hakusho. Que o Abara é encostado na saga dos Reis. E aí também na saga dele, né? É interessante isso de Hunter x Hunter, mas ele fica aqui nessa posição. Na 10ª posição. Agora...
なぜ戦う？は？その方に勝ち目はない。死に急ぐことはあるまい。O próximo aqui, esse aqui são os melhores animes também. Começa aqui a grande dificuldade, mas Hokuto no Ken. Hokuto no Ken é um anime das antigas, de 1983 ou 4? 83. 3, né? É o pioneiro dos shonens. Mas esse anime é excelente. Pra mim, um dos melhores protagonistas É Kenshiro. já criado, Kenshiro. Ele lembra muito Stallone de Cobra. Ele é baseado no Stallone de Cobra, naquele filme, né, de 85, aquele ótimo filme que ele combate o serial killer. O Kenshiro tem lá o rei, Kenshiro e Mania, né? Os três Protagonistas. Pena que o rei, ele dura quantos episódios? Ele aparece no 21 e morre no 60. É um outro personagem. Ele lembra muito o Gui de Yu Yu Hakusho, que enfrentou o Riei no Torneio das Trevas, o time Toguro. Mas os traços é excelente. Eu acho que precisa de um remake. Vou contar que seria bom ter um remake, que é um ótimo anime, um ótimo shonen raiz, com batalha, testosterona pura, com porrada, trilha sonora excelente, tudo com que todos os ingredientes que um ótimo anime tem, o Hokuto no Ken tem. E foi o primeiro shonen. Foi o primeiro. Por isso que ele fica aqui na frente de Naruto, Black Clover, Fairy Tail e Hunter x Hunter. Se você não assistiu ele das antigas, tira o preconceito de lado de que anime das antigas, da animação, e assista. Ele é bom. Pena que ele tem dublado. Tem animes que era para Hokuto no Ken, Slandunk, Dragon Quest no Daiboken, Toriko. São 4 animes para ser dublados, e não foram até hoje. Slandunk basquete, Hokuto no Ken, Toriko e Dragon Quest. Se tiver outro, não lembro. E City Hunter. City Hunter também não é um shonen, por isso que não está aqui na lista. Mas também é um ótimo anime que poderia ser dublado. O Hokuto no Ken, ele tem o Raul, grandes vilões, né? Aquele secreto da arte, Hokuto Shiken, que tem os irmãos lá, tem Raul e o Kaiô, que são inimigos de Kenshiro. Tem Falcon, tem a saga do Shin, que ele sequestra a Rukia, né? A esposa do Kenshiro. Só tem saga excelente, luta excelente. E o protagonista, ele tem Yuri, assim. Eu falei qual mesmo nome? Rukia é difícil. Yuri, assim. E Hokuto no Ken. Aí tem ótimas sagas lá. E várias batalhas lá desse anime. Trilha sonora, os vilões. Tem também 2 garotinhos lá, Bart e Lin, que no caso depois cresce. A primeira temporada tem quantos episódios? 143. 43. Depois tem a segunda, que é 43 capítulos. 43, né? Somando aí dá quantos episódios? Vou fazer o cálculo agora. Mas ele é um ótimo anime, assim, se você não assistiu, eu recomendo que assista Hokuto no Ken, um dos melhores animes shonens. Tem mais coisa para falar aqui, mas é só resumir. O próximo anime... Aqui é Samurai X, tem Rurouni Kenshin. Ele passou na Rede Globo em 1999 e na Cartoon Network também. Um excelente anime, né? Kenshin Himura também. Se Kenshin é um ótimo protagonista, o Kenshin Himura é um ótimo também protagonista, né? Fala um pouco de Kenshin. Kenshin, ele é um andarilho que ele era Batosai, Batosai e matava sem piedade, mas depois ele conheceu Kaoru e ficou no dojo dela e mudou o seu estilo de vida. Conheceu Kaoru, conheceu Sorosuke Sagara e a Riko. E a Riko, o que é o nome dele? Myojin. E tem toda aquela saga. O anime começa bom. Ele tem muito filler, mas os fillers de Samurai X são bons. São 92 episódios, né? 92. Os fillers de Samurai X são bons, são os melhores, não atrapalha nada. Mas não teve final, não. Não tem final, tá tendo agora o remake. No remake eu tava acompanhando a primeira temporada, saiu a segunda, tá dublado, graças a Deus. Estão dublando, podia fazer isso com o Dragon Quest, né? Dublar Dragon Quest. Não sei porque não dublaram até hoje. Mas Samurai X tá bem que ele tá dublando. Uma ótima dublagem também.
E ele assim, ele começa bom, aquela saga lá do Aoshi, né? Do Aoshi. Da gangue Oni. Aí depois o Kenshin na saga de Kyoto, na saga de Makoto Shishio, que é a melhor saga, ele se une à gangue Oni. No caso a Misato e a Okina. Para enfrentar a gangue Jupongatana, que é a gangue do Makoto Shishio. Tem tipo Bleach, né? Bleach usa muito isso. Um vilão com as gangues, né? Tem uma saga assim excelente, são 92 episódios. Ele é bom assim, até Shogamakusa. Até depois o anime decai. Eu assisti, achei mais ou menos, mas até Shogamakusa é um ótimo anime. Até a saga de Shogamakusa poderia durar mais episódios. São 9 capítulos. Foi pouco, tem a saga tem um bom roteiro sobre religião, sobre o anticristo, o falso Jesus, o filho do Messias, ou melhor, o filho de Deus, o Messias. Tinha a chance de ser uma ótima saga, podia ter explorado mais aquela saga para fazer, no caso, o Makoto Shishio e essa. Agora teve do mangá, né, as 2 últimas sagas do mangá, elas vão estar nesse remake. Tem um remake de Samurai X, está excelente, então você não pode perder. Ele fica... A festa acabou! Se um golpe não bastou, então tome outro! Ah! Sansa, um golpe não funciona em você, portanto... Golpes contínuos de espada. E nessa lista, o próximo é Dragon Quest Dai no Daiboki. Dragon Quest passou no SBT, né? Conta aí como foi que teve 46 episódios. Foi 46 capítulos, aí devido à programação, aí foi cancelado. No episódio 46º de Fly contra Baran. No auge, né? Fly contra o pai Baran. É o novo agora, o remake 2020, com a ótima animação, com um cenário muito melhor, assim, a animação atual. As lutas são mais dinâmicas. Interessante. É mais corrido, não tem aquela demora. Porque no antigo são 46 episódios. Nesse novo, quando é que Baran aparece? Qual episódio? É no 25. No 25, pois já. 46 episódios. Eles, no caso, reduziram, abreviaram 46 episódios em 25. Ficou mais corrido, mas chegou lá para fazer 100 episódios, né? Fechou com 100 episódios. Se fosse corrida, mais. Seria mais, só que o autor ficou doente, aí decidiram parar. Ia ter a saga de Velsa. Saga de Velsa no mangá, né? Eu não me parte não, nem mangá não. Tem Fly, tem Pop, tem ele é um ótimo anime, tem boas lutas, tem grandes personagens, ótimo roteiro, né? O Fly, o Pop lá, a questão da amizade dos dois, tem a Princesa Leona. Tem a Princesa Leona, que a gente já fez aqui a lista das personagens mais belas dos animes, tá sempre a Princesa Leona, né? É uma das personagens mais bonitas dos animes. Principalmente no anime antigo. Ela é bem bonita. Nesse mudou bastante os traços, eu gosto dos traços. Tem animes novos que os traços é até um pouco ruim, né? Mas esse, o Fly, mesmo com os traços novos, ficou bom. A animação ficou boa, os personagens ficaram bem. O design ficou ótimo também. Tem a Man. Tem várias personagens femininas, tem muitos personagens femininas. Tem o Crocodile, que é do mal, depois acaba ficando aliado de Fly. De Jake. A Van volta, a gente achava no antigo que a Van tinha morrido, já era. Isso é spoiler. Mas cuidado com esse spoiler, eu soltei sem querer esse spoiler. O Avan, no caso, ele retorna, né? Mas bem, acho que você já assistiu. Se não assistir, tem problema não. Assiste, vai. Ele não morreu, não. Você vai ver como foi que ocorreu. Já que a gente fala muito spoiler, a pessoa tem medo, mas antigamente Jaspion, Jiraiya, o próprio título dos Tokusatsu tinha spoiler, ninguém ligava. A morte de Magari, a morte de Giban, né? Então tem tudo spoiler. Antigamente em Cavaleiro do Zodíaco tinha vários spoilers nos títulos. Então Dragon Quest fica nessa posição. Como um dos grandes animes. Outro anime que é muito bom, que merece uma dublagem, que tá aqui, é Toriko. Toriko fica aqui
nessa posição, na quinta posição, né? Na quinta posição. Um dos melhores animes que eu assisti. Ele perde só para os outros 4 que também são ótimos, são melhores. Mas Toriko, ele tem muita luta, é um shonen de culinária. Tem lá o Toriko, Coco, Sune e Zebra. E o Zebra. Ele tem um amigo dele, Komatsu. Komatsu, pensa numa animação boa, um anime bonito, com animação boa. E de comidas imaginárias. O Toriko é um personagem bem forte, parece um fisiculturista. Um bodybuilder, ele é tipo meu Street Fighter Victory. Testosterona. Todo aquele esquema lá. Lembra muito também o anime Jojo, né? Jojo Bizarre Adventures. O anime Toriko, ele tem bastante lutas, bastante batalhas. É um anime de uma saga só, ele tem 145 episódios. Eu li o mangá, achei que ele é um mangá também, é bem interessante, só que ele não teve final, né? Pena que ele não fez sucesso. Fez sucesso para ser dublado. Fez sucesso no Japão. No Japão. Mas no Brasil ele passou despercebido. Ele fez bastante sucesso no Japão, esse anime. E vai ter um crossover dele com o Luffy e Goku. Agora saindo Toriko, se você não assistiu, eu recomendo que assista. Um anime com ótimas lutas de batalha, tudo, alívio cômico, trilhas sonoras, abertura, encerramento top, várias músicas tops, tudo ingredientes de um ótimo shonen. O próximo anime é One Piece. Isso mesmo. Conta a história de Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, né? Nico, Robin, Frank, Brock, todos lá. E o bichinho lá, o Chopper, né? No caso é um grande anime. Ele, o povo fala que ele não começa muito bom, mas a meu ver já começa bom. One Piece, desde o primeiro episódio, ele já é um grande anime, ele entrega tudo que você gosta de anime. Luta dinâmica, lutas, comédia, os personagens são bem engraçados. Que no início não tem essa coisa de energia, né? Tem de cosmo, de energia espiritual que tem nos outros animes, é a fruta do diabo, né? No Mi. O nível começa mais fraco. No Mi, E no caso vai ficando mais forte os personagens, depois vai ter hack, né? De energia lá, o Luffy fica bem mais forte depois. Mas durante o anime todo tem a saga de Alabasta. Muitas pessoas falam na internet, se você não assistir até essa saga Alabasta e não gostar, você não vai gostar desse anime. Mas eu acho que do início ele já é bom, tem ótimas sagas. O Zoro é um grande personagem, o Sanji, e passa a ser um dos grandes animes que eu já assisti. One Piece, mas ele fica em quarto lugar porque tem outros animes melhores. One Piece tem Luffy, que é um ótimo protagonista, que no caso o protagonista é muito mais ingênuo, maduro, lembra um pouco o Goku e outros personagens, mas ele é bem carismático, bem gente boa. Tem o Zoro, que é uma personalidade totalmente diferente. O Sanji, que eu também sou fã do Sanji, ele é um grande personagem. Ele é namorador, mulherengo. Paquerador igual o Mestre Kami, né? O Jiraiya do Naruto e outros personagens, né? Talvez o Quabra um pouco do show. Então esse aqui, o One Piece, fica aqui um dos melhores animes. Apesar que eu não assisti tudo, eu assisti bastante episódios, só que falta outros episódios. Eu assisti legendado, muito episódio mesmo, falta agora assistir dublado. Eu assisti também, estou assistindo. A gente parou naquela saga lá do Marineford, Marineford, dublado, né? Parou nessa parte, mas tem que continuar assistindo. Até que no caso eu estou meio desatualizado, se já dublaram ou não. Se você sabe, deixa aqui abaixo nos comentários. Agora... Olha pra cá! Seu moleque! O outro anime, o terceiro, é o grande anime shonen, Cavaleiros do Zodíaco. Fale sobre Cavaleiros do Zodíaco. Ele passou na Rede Manchete e fez muito sucesso, foi um sucesso estrondoso, e conta a história de 5 cavaleiros e sua deusa.
É Seiya, Shiryu, Yoga, Shun-Ikki e Saori. E o sucesso do Cavaleiro do Zodíaco, porque naquela época a gente assistia Jasper, Jiraiya, Cybercop, Black Kamen Rider, né? Eu até gravava em VHS. O Cavaleiro do Zodíaco não tinha feito assim, tinha chegado no mercado assim. A gente entendia que era desenho animado, né? Thundercat, He-Man, que nem se comparava com o Cavaleiro do Zodíaco, a narrativa episódica. Tinha os da Hanna-Barbera, da Walt Disney, alguns desenhos no caso, mas Cavaleiro do Zodíaco revolucionou. Tinha animes como Speed Racer, que já tinha passado no Brasil, Zillion tinha passado, se não me engano, outros animes, mas nenhum deles tinha, no caso, aquela pegada de Cavaleiro do Zodíaco, que veio, até por acaso, o Cavaleiro do Zodíaco poderia não ter vindo pra cá, pro Brasil naquela época. Quem foi o Miranda, o nome dele? Roberto Miranda. Roberto Miranda, que trouxe pra cá pro Brasil, não foi? Naquela época, o Jasper que trouxe foi o Beto Carreiro. Eduardo Miranda. O Eduardo Miranda, né? Eduardo Miranda, que trouxe o Cavaleiro do Zodíaco pra cá. Né? Graças a Deus ele fez isso e tem essa comunidade do Otaku. Se não fosse isso, a gente não tava nem fazendo esse vídeo aqui. E Cavaleiro do Zodíaco é o pioneiro, o carro-chefe, o anime-chefe. Não assim, por causa de Cavaleiro que existem outros animes. A gente pode dizer que por causa de Hokuto no Ken, que existiu o Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, One Piece, mas por causa de Cavaleiros aqui no Brasil, veio a comunidade otaku, começou a surgir, a gente começou a se interessar. Shurato, Samurai Warrior, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Super Campeão J, aí a banda vem com El Hazard, Buck e tem Shimuyo junto com Dragon Ball. O SBT veio com Street Fighter Victory, Guerreira Mágica, Dragon Quest, Dragon Ball Clássico. E tudo isso assim devido a isso. Mas Cavaleiro é bom, né? Aquela saga das 12 casas. Cavaleiro já começa bom. O início lá, Guerra Galáctica, já é um ótimo anime, né? Tem a saga de Yuta também, de Poseidon. Saga de Yuta de Poseidon. Vamos lá, Yoga! Então são sagas boas também. E a saga de Hades, que surgiu um pouco depois, eu assisti ela em 2002. Foi do VHS na época. Tem até a revista Herói, né? A gente tem até aquele revista Herói. Outra vez eu vou fazer um vídeo aqui mostrando algumas revistas que a gente tem de Herói. E fala muito, tinha a capa lá com o Shun, com a armadura de Hades, né? Incorporada de Hades, mas não entendiam o que era. Era um spoiler, já da época. Depois que a gente viu, né? A saga Guerra Galáctica lá com o Ikki, quando chega lá, todo aquele sucesso na época, a gente até eu lembro como fosse ontem. O sucesso em 1995 de Cavaleiro do Zodíaco e também toda aquela questão das 12 casas, mas antes das 12 casas, a batalha contra os Cavaleiros de Prata fez muito sucesso. Foi na época do Cavaleiro do Zodíaco, tudo isso fez de Cavaleiro do Zodíaco ser um dos grandes e um dos melhores animes. Isso, né? Ele aqui, tá esses top 3, pau a pau. O Cavaleiro do Zodíaco aqui tá apenas no terceiro por uma ordem. O Cavaleiro do Zodíaco, sem Seiya, poderia estar em primeiro. Mas é devido às lutas que são muito criticadas. Tem a questão da luta, algumas críticas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Ele podia ter em primeiro, o outro, o segundo em primeiro, tanto faz aqui, que é aleatório os três. Como também One Piece também, que é muito bom. Mas esses três aqui tem um lugar guardado no nosso coração por nostalgia e também pelo tudo que o anime é bom. Idiota! Deveria saber que contra um... Então Cavaleiros fica aqui em terceiro lugar. E em segundo lugar fica... Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball a gente fala tudo da franquia, né? Dragon Ball, o clássico, o GT e o Super. O Z, o GT e o Super. O pessoal do GT eu acho mais fraco. Se o GT ficar sozinho, só existe o GT, ele vai ficar lá no final da lista depois de Fairy Tail. De Fairy Tail não. De Fire Force. Tudo com F, né? Mas como tem o clássico, que é um grande anime, o Dragon Ball clássico lá, o Goku pequeno ainda chegando na Terra, todos aqueles torneios de artes marciais, a saga Red Ribbon,
Aí é um grande anime, né? É um grande anime. Eu ia falar do Dragon Ball Z, quando chega o Z, ponto, que É o auge. é o auge. Conta a história de Goku, de Gohan. Ah, tu conhece a origem de Goku, a origem de onde ele... Porque no Dragon Ball clássico o Goku era muito forte. Era muito forte, mas a gente não entendeu o porquê. Será que não sei se a Akira Toriyama já criou o anime assim? Ele é um Saiyajin, eu vou fazer o Z futuramente ou não? O Akira Toriyama fez baseado naquele conto chinês, né? Tem o filme do Jack Chan e do Jet Li. Baseado naquele filme, o Goku era muito forte, mas não tinha explicação porque ele era tão forte. Ele enfrentava a gangue Red Ribbon, os torneios de artes marciais, o treinamento com o Mestre Kami. Ele ficou muito forte. Depois no Z que explica a origem de Saiyajin, seus irmãos. Acho que ele criou isso depois, né? Mas Dragon Ball Z acaba sendo um dos excelentes animes devido a isso. Por ter toda essa bagagem, ele podia estar em primeiro, né? Mas no caso aqui, podia estar em primeiro ou em terceiro, Cavaleiro em segundo. A adaptação muito dinâmica e boa. Vegeta não é outro personagem. Vegeta é o melhor personagem de Dragon Ball Z. Vegeta com certeza o melhor personagem, um dos melhores, né? É um dos melhores. Com o Piccolo lá, Gohan com a saga de Cell. Ali foi o auge de Gohan. Dragon Ball Z trabalha muito a carga dramática. Ele é fiel na proposta. Muita gente fala assim, mas Fullmetal, Hunter x Hunter são outros animes. Lost Canvas também, que no caso é a franquia de Cavaleiros, né? Pode estar aqui em terceiro. Lost Canvas é muito bom. Também é um anime bem assim, elogiado pelo público, como Hunter x Hunter. Mas Dragon Ball Z é um shonen que trabalha muito essa questão da carga dramática, da emoção, das lutas, das batalhas. E ele é mestre no que faz dentro desse estilo shonen. Ele é um anime bem criativo e introduziu muita coisa, né? Ele, o ponto no... Agora o primeiro lugar aqui da lista é do Yu Hakusho. Yu Hakusho assim na época em 1998. Na época, em 1997, tu me conheceu antes de mim, não foi? Foi devido a um amigo meu que assistiu. Eu assisti Super Campeão J, que também é ótimo. Não tá aqui porque não é um anime shonen, mas é um anime de esporte, um dos grandes animes de esporte, porque hoje em dia tem muito anime de esporte que é bom, né? Blue Lock, Mundo Art, The Boys, Slandunk, que é das antigas, Haikyuu, Hungrear, aquele do basquete, Kuroko do basquete, né? Kuroko do basquete. Todos eles são ótimos animes de esporte, mas Super Campeões é um pioneiro. Eu assistia muito Super Campeões J de 1993 e veio aqui no Brasil em 1997, junto com o Yu Hakusho. Mas eu não assisti o Yu Hakusho, eu não me interessava. Eu colocava, se ligava a televisão, esperava o Yu Hakusho acabar para gravar Super Campeões no VHS. Nós queremos que acabe logo esse desenho para começar a assistir o meu desenho favorito, Super Campeões, que até hoje ainda é um dos favoritos. Mas não sabia eu que o Hakusho era tão bom quanto, né? Tão bom assim, melhor ainda. No caso tem mais episódios, 112, né? 112 episódios. Episódios de Hakusho ficou como um dos grandes animes. Eu considero o melhor anime, né? O Torneio das Trevas, pode falar sobre a saga? O Torneio das Trevas, que é a saga de Toguro, que o pessoal diz que é a melhor saga do anime. Tem a saga de Sensui também, Shinobu, que fala dos anjos, fala de Sensui como vilão, como ser humano. Aborda muito o tema de princípios e valores morais. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre essa saga. Pra mim ela é mais elaborada, né? Do que a de Toguro. Só que a de Toguro, ela tem mais luta e é mais emocionante. Só que a saga de Sensui, ela é mais elaborada o roteiro. Ela é mais elaborada do roteiro e tem lutas também, tem lutas, tem um roteiro mais elaborado. Com o Yusuke Sensui, Yusuke Totokamiya, com a Aba Limitarai. É porque eles são seres humanos, né? No Torneio das Trevas é monstro mesmo. Ali são seres humanos com poderes sobrenaturais, território. Mas Sensui e Yusuke na Caverna de Lima, no Mundo das Trevas, lá quando fala do antepassado de Yusuke, que no caso da introdução do seu ancestral, da sua origem, o anime fica bom, né? Fica ótimo. Aquela surra de Yusuke, Sensui, que o Raizen incorpora o Yusuke e bate Sensui. Ele humilha Sensui, né? Humilha. As trilhas sonoras, o Hakusho começa bom já. Se não começa tão bom com Cavaleiros, os Cavaleiros do dia começa melhor. Começa melhor. A Guerra Galáctica, as batalhas, as lutas. Caso eu diga que todos os animes que eu citei aqui é o que tem o melhor começo. É o melhor anime, começo aquele torneio invadindo. Dragon Ball Z também tem um novo começo lá com Raditz,
começa lento. Já o show também começa lento, né? É lento, O teste da mas ressurreição. depois ele assim Engana. engrana. É, mas não é meio assim, não desaparecido, começa lento. Não é uma crítica que tá ruim. Começa lento assim, em comparação a depois, que vai ficar muito melhor ainda, mas já começa bom. O primeiro episódio é excelente. Né? Com a morte da do vida, Shun. é um episódio muito bem inteligente de Yoshihiro Togashi. Como também toda a saga final também, que foi das pressas, né? É a saga dos Terreiros, que foi 17 capítulos, mas era pra ter sido uns 40, mas ele tava com preguiça, então ele tava doente. Dor na coluna, né? Com dor na Foi coluna. muito corrida. Alguns falam que, pra mim, ele tava focado em Hunter x Hunter, mas não, mas ele se chateou com a pressão da Shonen Jump, né? A revista lá do mangá Shonen Jump, que tava pressionando muito ele, pra, no caso, correr com o mangá, e ele acabou, no caso, se desgastando, né? Que desenhista, quem desenha sabe, é complicado mesmo, pra coluna, a posição que você fica, várias horas desenhando lá. Mas o Hakusho, por tudo, pela saga do Torneio das Trevas, as 3 grandes sagas, junto com Dragon Ball Z e Cavaleiro do Zodíaco, são os 3 melhores animes, os 3 grandes animes. Mas colocou aqui essa lista, então se você gostou da nossa lista, deixa O like. um like para fortalecer, os comentários, certo? E também se inscreve aqui no nosso canal, é Hora de Animes. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.